Olá, estudante! Eu sou o professor Átila Almada e esta é a playlist Temas em 10 Minutos. Tópicos importantes que já caíram ou podem cair no vestibular, sobre os quais nós vamos conversar em 10 minutos e vão ajudar muito você a fazer a sua redação. Para começar essa playlist, eu escolhi falar sobre saúde mental, algo que já apareceu no Enem em 2020, em plena pandemia, e que é cada vez mais debatido atualmente com a queda de vários tabus. Vamos comigo? A prova que eu citei há pouco, o Enem de 2020, começava com um texto que foi extraído do site da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, que mostrava a diferença entre saúde mental e doença mental. Por que isso? Porque é muito comum nós trabalharmos sempre com saúde e doença como opostos, ou seja, a gente costuma achar que a ausência de saúde significa uma doença, certo? Só que na saúde mental o jogo não é bem esse. Na saúde mental é mais ou menos assim. Se eu não tenho saúde mental, ou se eu tenho a minha saúde mental comprometida, isso não significa que eu tenho uma doença mental. Ao mesmo tempo, uma pessoa diagnosticada com uma doença mental pode não ter nenhum comprometimento da saúde mental. Bugou? Ficou estranho? Como assim? Preste atenção numa palavra que eu falei, diagnóstico, pessoa diagnosticada. A doença mental, ela requer um diagnóstico de especialistas, perfeito? Então, uma pessoa que tem uma suspeita de uma doença mental vai se submeter a testes médicos, a testes psiquiátricos ou mesmo a testes psicopedagógicos e a partir de determinados critérios vai ser laudada com uma doença mental. Isso não significa que a pessoa não tenha, como aponta aqui o texto, uma compreensão bacana do mundo, ou seja, uma pessoa que compreenda muitas vezes até o seu próprio estado, mas leve as coisas numa boa, não leve isso como um estigma, como um peso e viva de uma maneira saudável, ou seja, ela tem uma doença diagnosticada, mas ela vive de maneira saudável em relação a si e aos outros e ela enfrenta os problemas da vida com tranquilidade, ela tem saúde mental. Saúde mental é exatamente isso, é esta capacidade de observar os acontecimentos, observar, absorver e enfrentá-los sem que isso cause um transtorno. Portanto, eu posso ter uma pessoa mentalmente perfeita, sem nenhum tipo de diagnóstico de doença, mas que diante de algum acontecimento titubeia, acaba caindo e perde a saúde mental. Um exemplo clássico de perda da saúde mental é a depressão, que é a grande doença deste nosso século. A pessoa não tem nenhuma doença mental diagnosticada, mas ela tem uma doença psicológica, que é a depressão. E eis aí um outro ponto. A doença mental, ela é fato de um diagnóstico médico. A falta de saúde mental, ela pode gerar transtornos físicos ou transtornos psicológicos, como um produto de somatização, ou seja, um resultado, beleza? Então, vou dar um exemplo. Você está querendo muito comprar um carro. Você junta dinheiro, você compra o seu carro e, de repente, estamos no Brasil, o seu carro é roubado. Você não teve tempo de fazer um seguro, perdeu o dinheiro que você investiu. Você fica tão triste com isso e você tem uma dificuldade tão grande de lidar com essa situação, com essa perda do seu patrimônio, do seu dinheiro e com a situação de todo o seu esforço para conseguir, que você entra numa depressão. Você não tem nenhuma doença mental diagnosticada? Não, não tem. Mas você perdeu a sua saúde mental por conta deste fato. Um exemplo oposto, uma pessoa que tenha uma doença mental diagnosticada. Então vamos pensar em um TEA, uma pessoa que tem um transtorno do espectro autista. Há um tratamento, um acompanhamento, essa pessoa faz tudo direitinho, e muitas vezes é um jovem que consegue resolver, relacionar-se bem com todos os problemas da sua vida, dependendo do grau de autismo, interage bem na sociedade, é uma pessoa de bom humor, não vê problemas nas coisas e quando passa por algum obstáculo, supera numa boa. Esta pessoa tem uma doença mental diagnosticada, que é o transtorno do espectro autista, mas tem a saúde mental preservada. Ficou clara essa diferença? Então veja, como aponta aqui o nosso texto,
todos possuem limites, não se pode ser tudo para todos. Ou seja, a perda da saúde mental vem quando você extrapola o seu limite, quando você acaba tentando abraçar mais do que você consegue. Isso gera uma somatização que pode ter sintomas psicológicos, como a depressão, mas pode também desencadear sintomas físicos, e normalmente desencadeia. Então, uma pessoa que perde a saúde mental e fica deprimida, ela pode parar de comer, ela pode começar a se achar feia, ela pode querer mudar alguma coisa na aparência dela, e aí você tem a somatização. Tranquilo? Entendida a diferença entre saúde mental e doença mental? Não é uma relação de opostos. A prova apresentava também este infográfico muito interessante em relação à saúde mental no Brasil. Olha só, a perda de saúde mental afeta mais de 1 em cada 20 pessoas, ou seja, 5 milhões de brasileiros sofrem da depressão, que é a doença mais característica ligada à perda de saúde mental. Não é uma doença mental, é uma doença diagnosticável, mas não ligada a um transtorno físico, né? Ela tem a somatização, como eu expliquei para você. Então, 11,5 milhões de brasileiros com depressão. É um número muito alto, é um dos países que mais tem índices de depressão no mundo. Outros dados importantes, a segunda maior causa de afastamento do trabalho. Isso é importante de pensar, por quê? Porque normalmente você se afasta do trabalho, e é o que a gente pensa, quando você, sei lá, quebra um braço, sofre um acidente, ou quando a mulher tem lá a sua licença maternidade, são causas físicas. A depressão não é uma causa física, ela é uma perda da saúde mental e que tem um probleminha, muitas vezes é estigmatizada, né? As pessoas acham que depressão é frescura. Ah, mas como assim? Olha só como o cara vive bem. Pô, mas ele tem um casamento legal, ele tem uma casa da hora, então ele não pode ficar deprimido. E a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter todas as suas satisfações materiais atendidas, mas você não está em dia com a sua saúde mental. Se satisfação material fosse sinônimo de saúde mental, nós não teríamos caso de tantos artistas, por exemplo, que tinham tudo o que queriam em termos de posse, mas que sofriam de depressão aguda que os levou ao consumo de entorpecentes, em alguns casos até à morte. A depressão, por ser a segunda maior causa de afastamento do trabalho, é uma doença extremamente incapacitante, gera uma perda anual de US$1 trilhão, seja por pessoas que não rendem no trabalho e por todas as implicações que este não render tem, e as mulheres são afetadas pela depressão em um número 30% maior do que os homens, por fatores de trabalho, diferenças sociais, econômicas, de repente até por uma depressão pós-parto. Olho vivo, então, com essa questão da depressão e com os estigmas, com os preconceitos, porque justamente quando a pessoa percebe que não está com a saúde mental em dia, em um mundo em que a falta de saúde mental às vezes é vista como frescura, essa pessoa não vai procurar ajuda. E ela precisa. Quando você não tem o preconceito e você entende que a perda da saúde mental por uma depressão, por exemplo, é extremamente séria, você necessita procurar ajuda, procurar um especialista, um psiquiatra, por exemplo, que faça a sua análise do quadro depressivo, lhe dê uns remédios, ou você faça até a psicoterapia. Bom, como é que você pode discutir o tema? Minha sugestão para você: conceitue saúde mental no seu parágrafo inicial e deixe clara a diferença entre saúde mental e doença mental. Aquilo que a gente falou no comecinho da nossa conversa. Trabalhe na sua argumentação fatos ligados, por exemplo, à estigmatização, ao achar que é frescura, e mostre a seriedade da perda da saúde mental com números, mas nesta ordem: primeiro o conceito, depois os estigmas e os tabus, os números específicos e, por fim, uma proposta, por exemplo, de uma política pública efetiva e abrangente para que a saúde mental da população brasileira seja cada vez menos afetada. Eu espero que você tenha gostado do nosso primeiro tema. Caso você tenha temas a sugerir, por favor, faça isso. Deixe aqui nos comentários.
Não se esqueça de curtir, compartilhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações. Caso você queira sugerir mais temas ou queira tirar dúvidas, o nosso e-mail está ao seu dispor e é almada. Não se esqueça do ponto, almada.consultoria@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo tema.